Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, o nome do vídeo de hoje É trabalhoso estar bem. Para a gente conseguir estar bem, é preciso um caminho, um processo. E eu pensando nesse tema para esse vídeo hoje, pensando o que é bem-estar, eu fiquei avaliando se não seria melhor eu falar sobre felicidade. Eu vejo que as pessoas falam bastante, né? O que precisa para ser feliz? O que que eu tenho que fazer para estar bem sempre? Eu acho que a gente começa por aí, né? Falando que tudo que é tudo ou nada, o que é sempre ou nunca, tem alguma coisa para a gente avaliar. Se a gente busca estar bem sempre, provavelmente a gente não vai conseguir ficar bem quase nunca. O que a gente precisa buscar é um certo entendimento, uma certa compreensão de nós mesmos, das nossas limitações, de quem a gente é, do que a gente quer, entender se a gente está conseguindo seguir nossas vontades, nossos desejos, e se a gente não consegue, por que que a gente não consegue. Poder olhar para si mesmo numa forma mais profunda, buscando o nosso bem-estar, mas não como algo fixo e inflexível, numa certa rigidez. É entender que buscar o bem-estar é algo trabalhoso, é algo constante, é um processo, é eu poder entender nos detalhes do meu dia a dia, na minha vida, o que que cabe mais para determinados momentos. Não existe uma fórmula mágica. Não existe um treinamento de um final de semana que vai dizer para a gente a fórmula de ser feliz. Até porque não existe ser feliz sempre, justamente porque o bem-estar é trabalhoso, porque o bem-estar tem a ver com estar, com o nosso estado, com a forma como a gente está se sentindo no momento presente. Mas, obviamente, né? Esse momento presente, quem faz terapia deve saber que está sempre atravessado de uma forma ou outra por questões que não foram bem resolvidas, que a gente viveu antes desse momento presente. Então, digamos que é trabalhoso estar bem, porque é quase como se a gente tivesse que ficar fazendo as pazes, numa certa compreensão, num certo entendimento com o nosso passado e o nosso presente. E a gente pode sim fazer planos, planejamentos, pensar o nosso futuro, mas a gente não tem como viver o futuro, porque o futuro não existe e nem o passado, né? Mas o passado existe em nós e o presente é o que a gente está vivendo agora. Então a gente pode procurar entender como esse passado, essas memórias que existem em nós, elas estão de alguma forma mexendo no nosso aqui e agora, né, no nosso presente. A gente pode olhar como a gente está vivendo o nosso presente, que é a única coisa que existe, e o nosso futuro, a gente tem que entender como a gente olha para ele. Porque se a gente tem muitas expectativas do futuro e elas são constantemente frustradas e não acontecem dentro do que a gente imagina, paciência, né? Isso também faz parte, porque a gente não vive o futuro. A gente pensa, a gente pode pensar, mas a gente não tem controle dele, né? E é um dos grandes motivos de mal-estar, de ansiedade, junto com as questões do passado, que se atravessam no nosso presente e não deixam a gente viver uma vida mais leve, com mais consciência, conseguir apreciar mais o aqui e agora, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente vive. Então eu trouxe esse vídeo para justamente a gente entender que é muito mais fácil para a gente reclamar,
repetir padrão, se fazer de vítima, dizer que as coisas não funcionam, não dão certo, que vai ser sempre assim. Isso a gente já sabe. Isso já é conhecido. Falar isso não vai alterar o meu presente, não vai tornar minha vida melhor. Agora, se eu tiver o trabalho de querer entender o que é bem-estar para mim, como eu me sinto bem, o que na minha vida faz sentido, o que para mim faz bem, então eu posso ir construindo essa caminhada de autoconhecimento. E a forma que eu vejo para isso é o processo da terapia, né? Onde a gente vai poder se olhar, a gente vai poder se entender, entender o que está acontecendo, que está atravessando o meu presente, que eu não estou conseguindo ter uma vida de bem-estar e estou sempre numa tendência de estar estressada, de estar triste, de ficar reclamando de tudo, de ter, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas ter comportamento, às vezes, e na maioria das vezes, de uma criança de 5 anos, né? Em certos momentos irresponsável, reclamando muito realmente. Então, é uma reflexão para a gente poder se dar conta de que realmente buscar a felicidade que eu trago aqui é no sentido de bem-estar, né? Não numa felicidade utópica de estar bem sempre, porque isso eu particularmente não acredito. O que existe é a gente conseguir estar mais acessível e mais flexível para as coisas da nossa vida, né? Mas a gente ser humilde, poder aprender nossas limitações, isso também faz parte do trabalho para ter um bem-estar maior. Então, sim, é muito trabalhoso ser feliz, é muito trabalhoso buscar o nosso bem-estar. É cansativo, a gente tem que olhar para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, mas a única forma de não continuar repetindo as mesmas coisas sempre e conseguir construir uma vida mais criativa, com mais atividade, com mais felicidade, é a gente poder olhar para dentro de nós e conseguir colocar no nosso presente, no aqui e agora, uma vida com mais contemplação, com mais verdade, com mais autenticidade, viver menos para os outros e mais para nós mesmos. É trabalhoso, mas é possível. Só depende de cada um de nós e mais ninguém, né? É isso aí. Um abraço, boa semana, até mais.